Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração ao meu Senhor. Dele nasce a caridade, do maior, mais importante. Nele enfim achei adiante minha vocação, amor. Que loucura não fizeste, vindo ao mundo nos salvar. E depois que tu morreste, ficas vivo neste altar. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração ao meu Senhor. Dele nasce a caridade, do maior, mais importante. Nele enfim achei adiante minha vocação, amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 11 de fevereiro, nós continuamos então nossa caminhada com São Paulo, lendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta. Nós vamos hoje refletir o final do capítulo 12, onde Paulo compara a comunidade a um corpo. Somos um só corpo em Cristo Senhor. Então que nós possamos abrir nosso coração, nossa mente, para acolhermos a palavra de Deus, que hoje será proclamada pela Maria Inês Muratori, de Muriaé, Minas Gerais, capítulo 12, versículos 12 a 31. Ouçamos com atenção. De fato, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. E todos bebemos de um só Espírito. De fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, como eu não sou mão, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, como eu não sou olho, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, tal como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos e o corpo é um só. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode, por sua vez, pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles membros do corpo
que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra. E os membros menos decentes, nós os tratamos com mais decência, pois os que são decentes não precisam disso. Deus, porém, compôs o corpo dando maior honra ao membro que tinha falta dela. E isso para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os membros se alegram com ele. Vocês são o corpo de Cristo e cada um, em seu lugar, é membro e parte desse corpo. Ora, Deus assim dispôs na igreja: em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres. A seguir vêm os dons de milagres, de curas, de ajuda aos necessitados, de administração e de falar línguas diferentes. Todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Desejem os dons maiores. E agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. A comparação do corpo humano como imagem do corpo social era comum na literatura antiga, mas era usada para manter a estrutura hierárquica e para justificar o poder de dominação. Paulo inverte o uso da comparação para colocar o Cristo como cabeça, isto é, como origem da comunidade. Outra inversão está na diversidade entre as pessoas que compõem a fraternidade. E a inversão principal é o critério de atenção aos membros mais fracos. A comunidade cristã, já marginalizada, corria o perigo de marginalizar outras pessoas. Então, o apóstolo insiste que haja unidade na diversidade, que implica maior atenção aos membros mais fracos. A nova lista de carismas, que aparece no versículo 28, estabelece uma espécie de prioridade entre apóstolos, profetas e doutores, mas não prioridade organizada nem exaustiva. O mesmo se nota na lista anterior, nos versículos 8 a 10, como nós vimos ontem, e nas demais que nós poderemos ver lá nos livros, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios. Então, é importante isso, vocês são corpo de Cristo. Cada um em seu lugar é membro e parte desse corpo. Nós somos chamados, então, a exercer na unidade a diversidade. Ninguém é igual. Nós não temos dons e talentos iguais, mas somos chamados a construir a unidade, a fraternidade, o amor. É assim que se faz a igreja, nessa diversidade tão bonita, que haja de fato diversidade, mas nunca percamos a unidade, porque nós somos um só corpo e Cristo é a cabeça. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé do campo e da cidade. Você que reza com a gente nesta manhã de hoje, paz e bem. Estamos chegando no final de semana, né? Já é sexta-feira, estamos juntos aqui, fazendo essa reflexão, ouvindo aqui, né, Frei Gilberto, essa partilha bonita que você traz, narrando essa história, mais uma história de uma vivência, né, que Paulo teve em Coríntios, fazendo a gente pensar, né, na função do nosso corpo. E eu me lembro do trabalho da SEBS, me lembro da formação do Mobon, né, Eliane, em que o João pegava esse texto bíblico, né, e fazia comparações dele com o nosso corpo, dizendo assim: as pastorais de conjunto na igreja têm que funcionar dessa forma, igual o nosso corpo. Por isso nós abraçamos a pastoral de conjunto. Nenhuma é maior do que a outra, né? É uma contribuindo, uma ajudando a outra, e assim vai formando esse corpo que é a nossa igreja,
que é a nossa comunidade de fé. Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem, e vamos cantar junto, né? Recordando então a força do nosso canto que a SEBS nos ensinou, a música do poeta João Bento, Comunidade Eclesial de Base, um novo jeito de viver a fé. Comunidade eclesial de base é um novo jeito de ser igreja. São as pessoas se conscientizando e se engajando onde quer que estejam. É como células formando um corpo, a unidade conservando a vida, fortalecidos pela esperança, junto das classes desfavorecidas. Comunidade não é multidão, comunidade é grupo de cristãos, se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Se organizando e trabalhando juntos, celebrando a fé no Deus da criação. Chegamos ao final desta reflexão, que nós possamos de fato viver a unidade na diversidade, a riqueza de dons, de carismas, não seja motivo para nos separar, mas para nos unir, porque somos um só corpo, um só povo, um só rebanho. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.